Oi, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bombons de brigadeiro, tá? A gente vai falar sobre a versatilidade desses bombons. A gente vai falar como a gente fazer as combinações desses bombons. Então, sejam muito bem-vindas. Pra quem tá chegando agora, eu sou Joyce Lira, uma apaixonada por brigadeiros, e o meu grande intuito aqui é ajudar você a se tornar uma confeiteira memorável. E aí, pra quem ainda não sabe o que é memorável, memorável nada mais é do que você estar sempre presente na lembrança do seu cliente. Quando o seu cliente ele desejar um brigadeiro, desejar um doce, desejar um bolo, ele vai desejar o seu brigadeiro, o seu doce e o de mais ninguém. E tudo isso vai fazer com que seu cliente ele sempre volte. Então, aqui na live, sempre quem vai auxiliar a gente é Nuno, que está por trás das câmeras, tá? Então ele sempre vai estar acompanhando aí as dúvidas de vocês. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas para mais uma live, né? Toda quarta-feira, 8 e 7. Então a live de hoje é uma live que eu vou me fazer, né? Cheio de bombonzinho que vai ficar aqui no final. Já tô sofrendo de véspera aqui a quantidade de bombom que eu vou ter que comer. Você tá de dieta, querida. Por causa de vocês, mas isso eu vou fazer por causa delas. Então antes de começar o conteúdo, vamos compartilhar essa live, né? Apertando no foguetezinho aí, compartilhar. Muita gente aí tem interesse de aprender esses bombonzinhos de brigadeiro com vários produtos diferentes que vocês vão ver hoje. E não deixe de usar a hashtag confeiteira memorável, tá? É pela hashtag que a gente consegue acompanhar o trabalho de vocês e saber que o conteúdo de Joyce está sendo propagado por vocês, tá bom, gente? Exatamente. E aí, o que eu mais gosto desses bombons aqui é que eles atendem a diversas possibilidades, tá? Podem ser vendidos em delivery, ele pode estar presente em prontas entregas, confeitarias, em café. Pode ser vendido sob encomenda, como uma lembrancinha para aniversários infantis. Então, assim, ele realmente atende a diversas demandas e é um produto que ele vende por si só. É só você fazer, tirar uma foto suculenta que o seu cliente ele realmente vai desejar, porque é um produto que dá vontade de comer, é um produto acessível e é um produto extremamente saboroso, tá? Então, é esse o intuito da gente aqui, né? Fazer produtos que vocês repliquem em casa e que vocês realmente consigam vender. Então, eu vou começar já a live da gente, tá? A gente vai fazer aqui bombons com diversos sabores de brigadeiro. Esses bombons, logo que começaram, a gente via ele muito com o Oreo, né? Na verdade, eu nem sei se ele existe antes do Oreo, mas eu sei que foi quando ele foi feito com o Oreo que ele deu um grande boom aí e começou a ser bem visto em diversas confeitarias. E quando isso começou a ficar de praxe, né, Joyce? Assim, todo mundo fazendo, com muito um costume de se simplesmente replicar, né? E como você podemos ver, o detalhe é que vai fazer a diferença nesses produtos. Exatamente, a gente só fazia com Oreo, a gente só via com Oreo. Ou era com brigadeiro ao leite Oreo, ou era com ninho e Oreo. E aí depois de um tempinho começou a surgir esses mesmos bombons, só que com outros tipos de recheio. A gente via ele com Kinder Bueno, a gente via ele com Ferrero Rocher, com Raffaello, mas mesmo assim eu não sinto que existe uma grande diferenciação. Exatamente por isso, porque o brigadeiro que tá por fora normalmente ou é um brigadeiro preto ou é um brigadeiro de ninho, independente do sabor que a gente tinha ali dentro. E aí quem acompanhou a nossa última live, que foi sobre como transformar preparos em brigadeiros, uma coisa que eu enfatizei com vocês foi: vejam quais são os principais elementos, ingredientes desse preparo, para vocês pegarem esses ingredientes principais e transformar no brigadeiro de vocês. Então é essa mesma ideia que a gente vai seguir aqui. Qual o sabor principal desse chocolate, por exemplo? Vamos levar em consideração o Ferrero Rocher. Qual é o principal ingrediente que tem no Ferrero Rocher? É a avelã. Ele puxa para aquele saborzinho da avelã, além de ter a avelã dentro, né? O chocolate dele é feito com avelã. Então, por que no lugar de a gente colocar um brigadeiro ao leite, um brigadeiro de ninho, a gente não faz um brigadeiro de Nutella, por exemplo, e já transforma isso aqui em algo que seja diferente do que a gente tanto vê no mercado, tá? Como o Nuno falou, é o detalhe que vai fazer a diferença. E eu entendo, obviamente, Joyce, mas o de Oreo vende demais.
continuem vendendo de Oreo, porque é importante a gente fazer o simples, a gente fazer o que vende, mas ao mesmo tempo é importante a gente buscar essa diferenciação de outras formas, tá? Então apostem no simples, mas também apostem na inovação, tá? Deixa eu só beber um gole d'água aqui. E a gente estão acompanhando, estão com alguma dúvida, se tiver com alguma dúvida, vai colocando aí, que à medida que for possível eu vou realizando as perguntas para a Joyce, tá? Isso. Aí agora, eu tenho alguns sabores de brigadeiros aqui, tá? Deixa eu pegar todos. Inclusive aqui. Na última live, né, foi falado muito, como o Joyce já falou para vocês, o como o brigadeiro pode ser transformado em várias coisas. E quem não viu, tá no IGTV. Foi uma live onde a gente mostrou como fazer um cappuccino através de brigadeiro, né? Ou seja, fazer um brigadeiro de cappuccino, pegando a essência dos ingredientes e sabores que o cappuccino nos passa, né? Exatamente. O brigadeiro, ele proporciona pra gente essa versatilidade, né? A gente pode sim combinar diversos sabores, criar diversos brigadeiros diferentes por aí. Então, é importante que sempre que a gente pense em algum preparo, a gente pense nessa combinação de sabores, que é o que vai acontecer aqui. A gente precisa pensar na combinação de sabores, a gente precisa pensar que esse produto lá no final, ele vai ficar um produto saboroso, que esses sabores, eles se complementam. Por exemplo, o brigadeiro, ele não tira o sabor do chocolate, o chocolate, ele não tira o sabor do brigadeiro. Então tudo isso a gente precisa realmente ir testando e ir vendo o que funciona, tá? Algumas coisas já são mais óbvias, mas quando não for tão óbvio assim, testem, porque aí sim vocês vão ter certeza se funciona ou não, tá? Então acho que a gente já pode começar aqui. Eu tenho aqui, ó, brigadeiro de beijinho, eu tenho brigadeiro ao leite, brigadeiro de Nutella e um brigadeiro que eu fiz com aquela pasta Buonissimo da Dabella, que é uma pasta de avelã branca, que inclusive eu mostrei ela lá nos stories hoje, tá? Pra quem não conhece, vai lá dar uma olhada. Eu mostrei pra vocês, mostrei fazendo o brigadeiro também. Todos esses meus brigadeiros aqui, eles estão em ponto de bico, em ponto de bolear, tá? Desculpa. Eles estão em ponto de bolear porque a gente precisa que ele seja um brigadeiro cremoso, porém firme, pra gente conseguir modelar esses bombons, né? E aí, Joyce, qual a receita do brigadeiro? Você vai fazer com o seu brigadeiro, tá? Com a sua receita de brigadeiro. O que importa aqui é você pensar nas combinações, você ver como você pode fazer, como você pode aumentar a durabilidade, mas o brigadeiro você pode fazer com o seu, tá? E aí, eu vou pegar só um chocolate que eu deixei derretendo aqui no micro-ondas. Então, como vocês podem ver, que Joyce vai falar aqui para vocês, não só a versatilidade do brigadeiro, como também o uso do chocolate vai interferir na combinação, né? Por isso que é bem importante a teoria e a prática, para que você não fique simplesmente uma réplica do que vem por aí, possa dar a sua identidade nos seus produtos, né? E ter um diferencial, que é o que a gente vai tentar mostrar aqui, sabendo que o básico funciona, né? Não tem como um doce, um brigadeiro delicioso com Kinder Bueno, Kit Kat ser ruim, né? Na verdade é justamente para você ter a identidade, porque é só tendo a identidade no produto, na sua apresentação, é que você se torna memorável. Se você faz um doce que não remete ao seu trabalho, isso vai se distanciando você de se tornar uma confeiteira memorável, onde todos os clientes voltam, todos os clientes, quando pensam em doce, pensam em você. Isso. E aí, ao mesmo tempo que a gente pensa nos sabores, é importante a gente pensar também nas proporções, tá? Não adianta eu fazer um bombom recheado e eu colocar ele dentro de 1 quilo de brigadeiro, porque aí eu vou ter um mar de brigadeiro e um bombonzinho ali dentro que não vai fazer a menor diferença no resultado final do meu produto, né? Então, por exemplo, quando eu faço o bombom de Oreo, para quem gosta daquele que é mais fininho, que mal tem brigadeiro, eu utilizo cerca de 25 gramas de brigadeiro, tá? Já para quem gosta de um pouco a mais de brigadeiro, que é o meu caso, eu prefiro com um pouco mais de brigadeiro, vai 40 gramas. Então, fiquem sempre entre isso, 25, 40, testem os dois, testem com 30, 35, vejam o que mais agrada a vocês. Eu acho que quando passa de 40, aí realmente já fica muito brigadeiro e eu acho que não compõe tão bem a proposta da gente, tá?
Para quem já faz bombom de Oreo, uma pergunta que eu sempre recebo: Joyce, a gente vai fazer o bombom de Oreo, mas esse Oreo ele vai acabar murchando, não vai? Vai acabar murchando. Se a gente simplesmente pegar o Oreo e a gente bolear ele no brigadeiro, a umidade do brigadeiro vai passar para o nosso biscoito e vai fazer com que o nosso biscoito ele murche, tá? Vai perder a crocância dele. E aí esse bombom ele teria no máximo 2 dias de validade, se você quiser que ainda fique aquele crocantinho, porque depois disso já vai estar completamente murcho, ou você precisa sempre armazenar em geladeira para ele manter essa crocância por mais tempo. Até uns 5 dias na geladeira ele consegue manter essa crocância, tá? Mas aí, obviamente, a gente sempre tem um pulo do gato, né? Que nesse caso aqui é blindar os nossos biscoitos. Então eu tenho aqui, ó, eu tô usando cobertura mesmo, porque o sabor aqui não vai interferir. Vai ser uma quantidade mínima de cobertura que eu vou usar. Vai ser uma camadinha bem fininha. Então eu simplesmente coloco o meu biscoito aqui, ó, e blindo. Joyce, mas eu não trabalho com cobertura, não gosto, prefiro trabalhar com chocolate. Faz do mesmo jeito, tá? Isso aí fica sob o seu critério. Inclusive, quem ainda não tem costume de trabalhar com chocolate, na Páscoa a gente fez várias lives sobre chocolate, sobre temperagem, e estão salvas no IGTV, boa parte delas. Então, quem quiser também aprender coisas sobre chocolate, vai no IGTV e procura lá as lives na semana de Páscoa, tá? Isso. E aí, assim, ó, o que é super legal do quando a gente faz com Oreo, eu particularmente gosto de fazer ele fechadinho, com o brigadeiro por fora, e aí eu passo o confeito e ele tá pronto. Quando eu vou fazer com brigadeiro de ninho, eu gosto de abrir o meu biscoito, rechear com a Nutella e aí depois eu fecho e boleio no brigadeiro de ninho. Sempre que a gente vai usar a Nutella dentro do Oreo, a gente coloca a Nutella, a gente leva pro congelador, deixa essa Nutella ficar bem durinha, fecha e aí depois ou a gente boleia ou a gente banha no chocolate, como vocês quiserem fazer, tá? Mas é importante que essa Nutella ela esteja congelada para facilitar o manuseio desse bombom. Pegaram o ouro aí, gente, ó. Um detalhe simples, né? De colocar Nutella já faz toda a diferença no seu bombom de Oreo. Mais que isso, né? É só com a prática mesmo, com a experiência que você vai vendo. A importância de congelar a Nutella para que você não perca o bombom, ela não vai estourando o seu bombom e deformando, né? Um detalhe aí que você realmente só vai aprender na prática. Isso. Então a ideia aqui é encurtar para você aprender com os erros dos outros, né? Aí, Joyce, tem uma pergunta aqui. Esses brigadeiros que vocês estão usando, são brigadeiros gourmet? Ó, é o seguinte, tá? Essa história de gourmet é uma grande polêmica, né? Porque tem gente que só considera gourmet aquele brigadeiro que vai chocolate. Mas se a gente for olhar a história de gourmet, a gente for atrás do significado de gourmet, a gente vai ver que gourmet é tudo aquilo que foge do comum, é tudo aquilo que tem uma apresentação diferenciada. Por isso, muitas vezes, quando a gente chega em restaurante chique, por exemplo, a gente come um prato que a gente come no dia a dia, mas lá vem uma apresentação diferenciada, vem aqueles pratos que só tem um pouquinho de comida, mas é todo enfeitado, lindo, maravilhoso. E isso já é considerado gourmet. Então, no brigadeiro não faz sentido algum a gente só considerar gourmet se levar chocolate, porque brigadeiro antigamente era o quê? Nescau, leite condensado e manteiga. Hoje brigadeiro é cacau, leite condensado, creme de leite. Hoje brigadeiro é um brigadeiro de Romeu e Julieta, um brigadeiro de churros, um brigadeiro de pistache, um brigadeiro de damasco. Então, a gente já mudou demais esse brigadeiro para não considerar toda essa diferenciação um brigadeiro gourmet. Então, todos esses brigadeiros aqui, eu considero um brigadeiro gourmet. O meu de chocolate, que foi com chocolate 50%, que eu considero um brigadeiro mais tradicional, tá? Mas um brigadeiro que eu coloquei Nutella, um brigadeiro que eu coloquei a minha pasta Boníssimo, esses eu considero sim um brigadeiro gourmet, mesmo não tendo a adição de chocolate, porque no meu brigadeiro só vai chocolate se de alguma forma ele agrega sabor ao meu brigadeiro. Não adianta eu colocar chocolate em tudo que é brigadeiro, se não vai agregar sabor, ou se não, todos os meus brigadeiros vai ficar com aquele fundo do mesmo sabor de chocolate. Então pensem nisso, tá? E parem e desmistifiquem essa ideia que gourmet, brigadeiro gourmet, é somente aquele que leva chocolate, porque não é. Você não tem sentido realmente você colocar um ingrediente que não vai agregar sabor, às vezes vai até tirar sabor do seu brigadeiro, tirar a característica daquele brigadeiro, um brigadeiro de damasco, por exemplo, um brigadeiro de pistache, onde
embora leve chocolate em alguns desses tipos que eu estou falando, mas assim, você tem que focar na essência que você quer passar daquele doce, né? No sabor que você quer passar. Se o brigadeiro vai ressaltar, vai melhorar aquele brigadeiro, se o chocolate vai fazer esse diferencial, aí sim coloca chocolate. Pois é, por exemplo, não faz sentido algum a gente fazer um brigadeiro de pistache, onde a gente paga 100 reais no quilo de pistache em média, e a gente fazer um brigadeiro caríssimo, um brigadeiro super diferenciado, um brigadeiro cheio de valor agregado e dizer que ele não é gourmet porque ele não levou chocolate. Da mesma forma que se eu fizer um brigadeiro de caramelo salgado, por exemplo, e não colocar chocolate na massa, mas aí eu compro o meu Crispel da Calebo de caramelo, que custa 200 reais quase, um saquinho, e eu não vou dizer que esse meu brigadeiro é gourmet. Então assim, é realmente algo que pra mim não faz sentido algum, pra mim nem pra o que você vai pesquisar sobre o que é ser ou não gourmet, tá? Ó, tô banhando aqui alguns mini Oreos. O que eu gosto do Oreo é que ele tem essas duas opções, né? A gente pode tanto fazer um bombom grande, quanto a gente pode fazer um bombom pequeno. Mas um cuidado que a gente precisa ter é que se você vai blindar, você precisa blindar o seu Oreo por completo, tá? Por exemplo, aqui ficou um buraquinho. Dá pra ver, moça, esse buraquinho aqui? Se der um zoomzinho, dá? Dá. Aqui ficou esse buraquinho. Se eu deixo desse jeito sem cobrir, o meu biscoito ele também vai murchar porque ele não tá 100% blindado, tá? Então, para o chocolate funcionar, você precisa olhar todos os cantinhos do seu biscoito e ver que ele realmente tá todo fechadinho, tá? Funciona bem parecido como o cone trufado, né? Se o cone trufado ficar algum buraquinho sem o chocolate, ele também murcha, tá? Tudo que é crocante, se você não blindar perfeitamente, vai murchar. Então, ó. Realmente, confeitaria é ciência, né? Então, se você deixar o seu doce, seu biscoito, né? Sua casquinha lá do cone trufado, com o contato com o ar vai trazendo umidade, vai tirando aquela crocância. Então, tem que estar focando nos detalhes para depois não estar passando perrengue por aí. Isso. Como eu tô usando cobertura, eu vou deixar aqui, já ele vai endurecer, tá? O ar-condicionado tá ligado, então já ele endurece e aí a gente vai fazendo os bombons. Mas aqui eu tenho outras opções de bombom, tá? Eu trouxe o Kit Kat pra gente fazer uns palitinhos para aniversário infantil ou pra alguma festinha. Vender vários palitinhos assim de Kit Kat pra botar num potinho. Fica massa pra ornamentar uma mesa, tá? Inclusive, quando vocês pensarem assim, ai Joyce, mas pô, sei lá, vamos dizer que a gente vai vender por 7, 10 reais. Meu cliente não vai querer comprar 100 unidades de 10 reais, por exemplo. Mas nem sempre vocês precisam vender tantos doces quando ele tiver um valor mais elevado, tá? Vocês oferecem 20 pro cliente, você bota 10 num potinho, 10 no outro, coloca na mesa, vai ficar bacana. Eu já tive clientes que fizeram isso e adoraram, porque é como se fosse doce personalizado, vamos dizer assim. Quando a gente faz um docinho personalizado, que ele custa 20 reais, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do elefantinho porque é o que me vem na memória, porque uma vez eu fiz um doce que tinha um elefante bem grandinho em cima, então realmente era um doce para ornamentar, mas a cliente só me encomendou 6 dele, porque ela colocou no meio da mesa, enfeitou como ela queria e tava ali uma mesa linda, tinha um doce super diferenciado. A gente pode fazer esse mesmo esquema com esses doces que a gente consegue vender por um preço mais elevado quando a gente vai comparar com outros tipos de docinho, tá? E aí eu tenho aqui, ó, Kit Kat, tenho Kinder Bueno, tenho Raffaello, Ferrero Rocher e tenho o Twix, tá? Mas o Twix eu quero fazer uma observação em relação a ele. Eu não gosto de fazer esses bombons com chocolates que eles sejam mais durinhos, tá? Porque senão acaba que a gente vai comendo, é como se o brigadeiro fosse acabando na boca da gente e o chocolate ele continuava ali, porque eles não conseguem se agregar tão bem, já que um é muito mais cremoso e o outro é muito mais duro. Então sempre procurem por chocolates que vai dar essa equilibrada nas texturas, tá? Então o Twix eu só comprei pra exemplificar isso. Mas aí vamos lá. Pensando na combinação de sabores, o meu de Oreo eu vou fazer com o meu brigadeiro ao leite. Mas outra opção que vocês têm, que eu também acho bacana, é fazer com cacau black, tá? Que é aquele cacau bem preto, que é exatamente o cacau usado para fazer o Oreo. Só que o cacau black, ele não traz muito sabor.
ele lembra, assim, dependendo da quantidade que você botar o Oreo, mas ele não traz amargor, diferente do que muita gente pensa, tá? Ele passa por diversos processos para chegar àquela tonalidade preta, e isso faz com que ele perca total o amargor dele, tá? Então, vocês podem botar, como ele não é tão saboroso quanto um cacau ou um chocolate 50%, coloca bem pouquinho, como se ele fosse só um corante, e complementa com o seu chocolate 50% ou com o seu cacau, como você preferir trabalhar, tá? Só que aí você vai ter aquele bombom que é bem preto, realmente da cor do Oreo, tá? E aí fica uma opção pra vocês também. Eu vou fazer aqui com um chocolate tradicional, bem, com um brigadeiro tradicional, um brigadeiro que eu fiz com chocolate 50%. E aí, ó, sempre que eu vou bolear brigadeiro, eu sempre gosto de passar... Eu vou fazer esse de Oreo e depois a gente vai falando dos outros, das opções, de como a gente poderia combinar os sabores, tá? Vou começar pelo de Oreo, que é o mais basicão de todos, né? E como a gente falou, né, o básico funciona. Pra mim, embora seja o mais básico, é o que eu mais gosto, como o Joyce falou. Quando a gente fala em inovar, não é necessariamente mudar. Inovação é você trazer melhorias incrementais que vão realmente fazer a diferença. Então, como o Jorge falou, vai fazer um de ninho com Nutella de Oreo. É o que eu mais gosto. E o detalhe está na Nutella que está dentro do Oreo, da Nutella congelada que coloca lá para manter a característica, a beleza. E mais do que isso, para mim, o principal também é o brigadeiro, né? O brigadeiro com a textura perfeita, com o doçor equilibrado, né? Que não vai açucarar de forma rápida, né? Vai trazer aquela textura cremosa, faz toda a diferença, né? Eu só blindei um Oreo, mas eu vou blindar outro aqui, porque eu quero fazer um com 25 e um com 40 para mostrar a diferença da espessura do brigadeiro para vocês, tá? A cobertura já tá ficando dura. Esse primeiro aqui é o de 40. Não, tô errada. Esse aqui é meu brigadeiro de Nutella. Tô errada. Ó, 25 gramas. Faça uma bolinha de qualquer jeito nessa hora aqui. A gente não precisa se preocupar em estar bem boleado ou não, porque a gente vai precisar abrir, ó, na nossa palma da mão, ou desse jeito aqui. E aí depois que a gente abre, a gente vem com o nosso Oreo e a gente encaixa ele aqui dentro, tá? E aí a gente vem só, ó, fechando até que todo o brigadeiro tenha coberto o nosso bombom. E aí depois a gente começa a modelar ele, tá? Ó, modelei, deixei no formatinho de biscoito, tá vendo? Aí eu vou reservar, que já eu vou passar no meu granulado. Deixa eu colocar logo o meu granulado aqui, que eu já coloco aqui. O de Oreo, eu gosto de passar ele tanto no... Eu gosto de passar ele no split da Calebo, e pode ser tanto o amargo quanto o ao leite, tá? Você vê aí como pra você ficar mais equilibrado esse sabor, vai depender muito do seu brigadeiro também. Como eu tendo a gostar de coisas que sejam equilibradamente doce, eu prefiro passar no ao leite. Mas pra quem gosta de uma sensação mais amarga, o amargo fica perfeito também. Das duas formas vai ficar gostoso no final das contas. Joyce, uma dúvida aqui. Você passou no Oreo blindado com chocolate, esse que você fez agora? Sim, tava com chocolate. Todos, quem tá chegando agora, todos que Joyce fez, ela fez a blindagem, né? Como ela tava falando, a blindagem é um dos pontos mais importantes se você quer manter a durabilidade do seu bombom de Oreo, né?
No caso, a durabilidade relacionada à crocância do biscoito, né? Pois é, porque se você não blinda, ele vai ficar murcho mais rápido. Não quer dizer que ele está estragado. E mas nem ruim. É, ruim. Eu já comi vários com biscoito murcho, né? Mas se você quer manter a crocância, blinda ele, que ele, a blindagem vai separar ele do ar, né? E ele vai ficar mais tempo crocante, tá? Enquanto o Jorge está fazendo outra aí, uma dúvida. Qual a diferença do cacau 100% e o cacau alcalino? Joyce, inclusive, fez algumas lives, como eu falei, de Páscoa, que falou tudo sobre cacau, tudo sobre chocolate, mas assim, como o nome já diz, aí se depois tu complementa, Joyce, se quiser, cacau 100%, ele é o cacau 100% sem nenhum outro ingrediente, ou seja, é o cacau natural, não tem mais nada. Exatamente. É porque, na verdade, o cacau alcalino, ele também é 100%, tá? A diferença entre o cacau natural e o cacau alcalino. O cacau natural, como o próprio nome já diz, ele passou por menos processos, então ele vai ser um cacau que vai ter mais amargor, tá? E ao mesmo tempo ele vai ser mais ácido. E o cacau alcalino, que é o que normalmente a gente utiliza na confeitaria, ele tem uma acidez menor. Por isso que às vezes tem gente que faz assim, Jorge, eu utilizei cacau e o meu brigadeiro talhou. Mas muitas vezes esse cacau que a pessoa usou foi um cacau natural. E como ele tem uma acidez maior, tende a talhar o brigadeiro da gente. Quando a gente fala em um ingrediente alcalino, a gente quer dizer que o pH dele é alto, ou seja, ele é menos ácido, ele não tem acidez. O alcalino é o contrário de ácido. Então o cacau natural tem uma acidez natural dele e o alcalino já não tem. Ele passa por um processo de alcalinização para tirar essa acidez. Então ele fica mais suave, ele fica mais escuro e ele é mais indicado para usar em substâncias líquidas. Como o Jorge falou, porque se você usa algo ácido no líquido, feito leite, feito o próprio leite condensado, tem a probabilidade maior de talhar. Então o alcalino serve mais para esse objetivo, né? Ter um doce mais suave e que diminua a chance de talhar. Então assim, seria uma boa pedida, por exemplo, para fazer um brigadeiro se você quiser fazer um 100% cacau. Então assim, na verdade, tanto o cacau natural quanto o alcalino é 100% cacau. Exatamente. A diferença é que... Na verdade, cacau é 100%. Exatamente. É 100% chocolate. Então, se você ouviu cacau, é porque ele é 100%, tá? Quando não é 100%, aí a gente utiliza chocolate 50%, chocolate 70%. Por exemplo, tem gente que faz cacau 50%. Não existe cacau 50%. Cacau sempre vai ser 100%. Quando não é 100%, é chocolate. Aí o chocolate vai ter um percentual de cacau e o restante percentual da gordura e as outras substâncias que ele tiver lá. Então, por exemplo, você pega o chocolate do Padre, 50%. É 50% de cacau e 50% de açúcares e outros ingredientes. Não sei se deu para entender. Deu para entender, gente? Vocês estão acompanhando aí? Vou fazer um pequenininho aqui. Esse pequenininho, quando o Joyce fazia lá em Recife, eu comia igual pipoca. Eu botava no coisa e ia comendo igual pipoca. Eu vou fazer só um. Eu queria mostrar pra vocês que o pequenininho a gente pode vender ele em saquinhos, a gente pode vender ele em potinhos, a gente pode vender como uma porção. Mas eu vou fazer só um e qualquer coisa a gente bota só os banhados, só pra vocês terem uma ideia, tá? Pra não ficar tanto tempo aqui fazendo do mesmo bombom. Ó, pronto. Fiz esses aqui de Oreo. Aí agora eu vou fazer logo um de Kit Kat, tá? Porque o Kit Kat eu vou utilizar o chocolate ao leite também. E no caso do Kit Kat, como ele é somente o chocolate mais o que a gente tem por dentro, que é o biscoitinho, né? Eu prefiro combinar com o próprio brigadeiro tradicional ou ao leite, amargo, que vocês preferirem, tá? Brigadeiro preto. Agora, obviamente, ele fica num formatinho diferente, né? A gente precisa fazer primeiro uma minhoquinha dele. Ó, tô usando 30 gramas, tá? E aí primeiro eu vou fazer a minha minhoquinha, ó. E depois eu vou abrir com a minha mão como se eu estivesse abrindo o outro, tá? Minha minhoquinha ficou muito grande. Deixa eu fechar. Ó, fiz a minhoquinha, abri. Aí eu encaixo o meu Kit Kat aqui, ó. E aí vou fazer a mesma ideia que eu fiz com o Oreo. Vim trazendo o brigadeiro e fechando todo o meu Kit Kat. O Kit Kat, como ele já é um chocolate, já é banhado no chocolate,
não tem para que blindar, né? Não tem segredo, não vai murchar com facilidade, vai ter uma durabilidade maior. Quando tá fazendo aí, Joyce, eu acho que uma dúvida que tá recorrente aqui, que serve tanto para brigadeiro como para bombom. A primeira foi a Natinha que falou assim, que é de Brasília, inclusive, que ela usou o granulado da Cical e depois de um tempo ficou mole e granulado. Como é que faz para aumentar a durabilidade, para ele ficar mais firme? Granulado? Para manter o granulado crocante por mais tempo, né? Eu acho que é isso a dúvida. Que ela disse que o dela rapidinho perdeu mas no caso ele ficou mole, né? Ficou mole, exatamente. Na verdade, assim, se ele ficou mole é porque provavelmente derreteu. Eu não sei se você está falando tipo do vermicelli, da Cical, mas se ele ficou mole é porque ele acabou derretendo, porque ele é feito com a base de chocolate. Agora, quanto a ficar manchado, foi isso que ela falou, não foi? Granulado. Sim, então, mas que ficou manchado, não foi? Não, ela falou que foi granulado. Eu acredito que esse granulado é exatamente o que eu ia falar da mancha, tá? Quando a gente fala sobre chocolate, a gente tem o Fat Bloom e o Sugar Bloom. O Fat Bloom é quando a gordura ele se separa do nosso chocolate e aí fica aquelas manchinhas meio esbranquiçadas. Não significa que o chocolate tá ruim, tá? Quando a gente, por exemplo, o granulado, a gente consegue colocar 5 segundinhos no micro-ondas e essa cor vai voltando, porque o que acontece é uma mudança de temperatura no chocolate normalmente e por isso ele ganha esse aspecto esbranquiçado. E já o Sugar Bloom, ele fica como se fossem umas pintinhas de açúcar mesmo, bem granuloso. Eu imagino que deve ter sido o que aconteceu com dela, né? Eu também. Que aí é porque o açúcar se separou do chocolate. E aí quando é o açúcar que se separa, realmente não tem mais jeito. Vai ficar granulado e ele não volta mesmo que a gente esquente. E o sabor também perde, tá? Ele perde em sabor, ele perde textura. Não é feito a gordura que a gente consegue voltar. Chegou no ponto do açúcar separar, aí realmente não tem jeito. Isso é por causa da mudança de temperatura, Joyce? Isso, normalmente é por causa de mudança de temperatura, tá? Colocar o chocolate em um ambiente muito quente, colocar o chocolate dentro da geladeira, trocar muito do quente para o frio, tudo isso faz acontecer essas duas coisinhas, o Fat Blue e o Sugar Blue. Então provavelmente você deve tentar observar como você está armazenando ou até mesmo como seu cliente está armazenando para você dar a orientação correta. Ainda nessa linha o pessoal perguntou aqui qual o melhor granulado sem ser o Calibur. Aí o pessoal já deu algumas dicas aqui, disse que o Milk é muito bom e bem mais em conta do que o Calibur. Eu até trouxe o Milk aqui, ó, e o Milk tem tanto o vermicelli quanto o split também, tá? Algo que lembra o split. Obviamente, o Calibur é mais saboroso, mas o Milk é uma opção. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de falar é, o saquinho do Milk vem 400 gramas e o da Calibur vem 2 quilos. Então, a diferença no preço, se eu não me engano, vai ser uma faixa de R$20 quando a gente calcular esse total. Então veja se realmente vale a pena fazer essa troca, porque às vezes a gente faz porque a gente se ilude. Agora, se você faz porque vale mais a pena pra você, aí tudo bem, tá? Aí a gente tem também o da Cical, a gente pode fazer os nossos próprios confeitos, a gente pode picar o chocolate bem picadinho, a gente pode derreter o chocolate e aí a gente vem fazendo uma tirinha assim na forma, ó. E depois a gente pica para parecer um vermicelli. A gente pode fazer a tirinha na forma, dar uma batida e depois a gente pica. Aí ele vai ficar achatadinho e vai lembrar o split. Então tem outras formas de a gente fazer de forma artesanal também. Caso ou o Milk ou o Calibur não lhe atenda, porque realmente em relação a confeitos eles têm um precinho mais elevado, tá? Dúvida, gente? Estão acompanhando aí? Quem estiver acompanhando, aperta no coração aí pra gente entender que vocês estão acompanhando, que a gente está conseguindo se comunicar bem, que vocês estão conseguindo entender. Ó, agora eu vou pegar o meu brigadeiro de Nutella e o brigadeiro de Nutella eu vou usar para fazer o meu bombom de Ferrero Rocher, que foi o que eu falei para vocês. Para mim, o principal ingrediente do Ferrero Rocher é exatamente a avelã, né? E a Nutella, ela é um creme de avelã. Então, eu prefiro fazer com brigadeiro de avelã, que vai aí me dar uma diferenciação do que simplesmente fazer com um brigadeiro mais tradicional, um brigadeiro preto, independente de como seja feito esse brigadeiro. Se é com chocolate 50%, se é com cacau, se é com chocolate em barra amargo ao leite. Eu prefiro fazer com o de Nutella. E aí, quando eu tava fazendo o brigadeiro de Nutella dos stories, eu tava até deixando claro pra vocês que o brigadeiro de Nutella, ele fica com um sabor suave, tá? Ele não fica tão forte, obviamente, quanto
a gente comer uma Nutella pura, né? Porque tem gente que acha que existe essa possibilidade, mas para isso a gente teria que colocar muita Nutella, ia mudar a textura do nosso brigadeiro, acabaria não valendo a pena, porque seria muito difícil a gente chegar ao sabor igual da Nutella, né? Característico, né, da Nutella. Ao sabor característico da Nutella, então ele sempre vai ser mais suavezinho, tá? Se você colocar muita Nutella no seu brigadeiro, o seu brigadeiro ele vai acabar ficando ressecadinho também. Então Joyce, tenham cuidado com isso. Perdão. Qual a diferença desses bombons do que são feitos em forma? Normalmente os de forma são os bombons de chocolate, né? Que são aqueles bombons que a gente chama de trufa, né? Durante muito tempo a gente chamou de trufa. Então normalmente a gente bota chocolate, a gente recheia com algum brigadeiro ou com ganache, cremes aí, quem preferir. E a gente tem um bombonzinho de chocolate. E aqui a gente está tendo um bombom de brigadeiro. A gente não vai passar chocolate por fora, poderia até passar se você quisesse, mas tem uma diferença entre os dois, tá? O outro é um chocolatinho recheado e esse aqui é um brigadeiro recheado. E recheado com algum outro produto, né? Seja um Ferrero Rocher, um Kinder Bueno. Na verdade, lá é o chocolate recheado com brigadeiro, com algum ganache, com alguma coisa. Aqui a gente tá pegando um brigadeiro e envolvendo ele em algum produto, né? Realmente fazendo um bombom com uma textura diferente, com um mix de sabores maior e agregando, inclusive, outros produtos que já estão na boca dos seus clientes. Seus clientes já adoram, né? Um Rafaelo, um Kinder Bueno. Agora, lembre-se, né? Um doce desse com Ferrero Rocher, Kinder Bueno, Rafaelo, vai ser bem mais caro do que uma simples trufa, né? Exatamente. E aí não tem segredo, tá? É sempre a gente abrir o brigadeiro, colocar o bombom dentro e fechar. Coloquei até pouco brigadeiro aqui, ficou bem, vai ficar uma camada bem fininha, vou colocar um pouquinho mais. E o que o pessoal gosta nesses bombons é que eles são bombons meio exagerados, né? Eles são meio que gigantes. Então, realmente fica um bombonzão. E assim, é um bombom que você pode vender em menor quantidade, porque o valor agregado dele vai ser maior e a pessoa vai se dispor a pagar, porque ela entende a marca do Ferrero Rocher já é consolidada, de um Kinder Bueno já é consolidada, e além de que o bombom vai ficar um bombom de um tamanho razoável, né? Eu acho que um custo-benefício é o de Oreo, né? Que o Oreo não é tão caro como esses outros bombons prontos e é super saboroso. Então, assim, a gente fazia muito sucesso com o de Oreo, só como falou, sempre, como o Joyce falou no início da live, sempre buscando diferencial. A gente tinha bombom de Oreo de ninho com Nutella, bombom de Oreo de chocolate, de brigadeiro tradicional, né? Então a gente tentava ser um bombom de Oreo, mas ter dentro do bombom de Oreo outros sabores, tá? Isso. O de Kit Kat eu também gosto muito, tá? Inclusive eu gosto do formato dele porque é diferente, também vende bem, tem um preço mais acessível porque o Kit Kat acaba sendo mais barato do que esses outros chocolates, né? Tô passando já os de Oreo aqui no meu split, tá? E aí é igual o brigadeiro. Passou no split, faz o acabamentozinho pra ficar realmente bem bonitinho, tá? Não ficar aquele negócio bagunçado. E esse que você tá fazendo agora é de que, Joyce? Esses que eu tô fazendo agora é os de Oreo, tá? Eu só tô boleando logo eles porque eu quero o meu potinho aqui. Não dava mais nada. Uma opção bem legal também é usar nesses bombons os chamados Chews da Calibô. Sim, pode ser. Agora, ficaria... Os Chews da Calibô, pra quem não sabe, é uma trufinha redonda que a gente recheia e depois a gente coloca o brigadeiro por fora, tá? Pra quem gosta de fazer com brigadeiro, né? E aí, eu gosto de fazer com ele brigadeiro recheado mesmo. Eu nem chamo de bombom, porque normalmente eu gosto de colocar algo mais líquido, tipo um leite condensado com brigadeiro ao leite. Gosto de rechear com geleia, gosto de rechear com brigamousse. Então, normalmente eu chamo de brigadeiro recheado, aqueles ali. Mas é uma possibilidade também. Você pode rechear com algo mais diferentão dentro. Tu pode repetir como é que coloca a Nutella no Oreo, Joyce? A dica que você deu no início, o pessoal chegando agora. Coloco. Repito. Para colocar a Nutella no Oreo. Nossa, pega ali a Nutella e pega uma colher pra mim, por favor. Deixa eu trazer a Nutella, porque aí eu exemplifico pra vocês na prática, tá? Porque fica mais fácil de entender. Só tem ela.
Aqui eu tô com o meu de Ferrero Rocher, que eu passei no brigadeiro de Nutella. E eu vou passar ele no split da Callebaut. Esse aqui eu queria muito poder passar numa farinhazinha de avelã, tá? Na avelã trituradinha. Mas ia aumentar o meu custo e eu também não tinha avelã aqui. Mas seria a minha opção, tá? Pra realmente ficar remetendo bem ao meu Ferrero Rocher. Como eu não tenho aqui, vai no split, porque o split no final das contas combina com tudo. Combina com tudo e agrega sabor também, já que ele é um chocolate gostoso, né? Quanto posso vender o de Ferrero Rocher? O de Ferrero Rocher, o Joyce foi comprar hoje no mercado, por exemplo. Um Ferrero Rocher desse é R$2,30. Então quando a gente for comprar hoje é R$2,30. Se você vender uma quantidade muito grande, você pega mais barato. Mas aí você já teria pelo menos R$2,30 aí. Mais o custo aí de brigadeiro, mais ou menos 80 centavos. Já daria R$3 só de custo, né? Então se você bota aí um percentual de lucro... Né? Sim, fora o split. Foi Callebaut split, Joyce? Foi. Então bota aí pelo menos mais 60 centavos aí do split. Daria R$3,10 mais 60 centavos, R$3,70. Então aí só de custo, tá? Acho que daria um pouquinho mais ainda, porque o brigadeiro foi de Nutella, tudo mais. Acho que bota arredondo para os R$4. Então só de custo a gente tá falando aí de R$4, tá? Então se você quer ter uma margem aí de 30%, uma margem de lucro, a gente teria que estar vendendo ele aí por R$5,70, né? R$5,70. Então realmente é um bombom que você tem que vender na unidade, tá? E além de vender na unidade, vender de forma que você conheça o seu cliente. Quem não viu uma live sobre vendas, também no IGTV tem uma live sobre vendas que a gente fez numa semana, se não me engano, foi na Maratona de Natal, não me recordo. Onde a gente falou da importância dos 3P, né? Do seu produto estar alinhado com o seu público e estar alinhado com o preço. Então assim, ó, produto, público e preço tem que estar alinhado, né? Não adianta eu ter um público que paga um preço alto e tem um produto com a menor qualidade. E o contrário também, não adianta ter um produto com altíssima qualidade e um público que não tem condições ou não está disposto a pagar pelo aquele valor agregar aquele produto. Então você sempre tem que estar buscando alinhar o seu produto ao preço que você pode vender e ao interesse do seu público. Então assim, ó, 3P, público, preço e produto, sempre tem que estar alinhado. Se um desse pilar tiver quebrado, você vai ter dificuldade de vender, tá? Então eu vejo muita gente, eu estou numa cidade pequena, o pessoal não me valoriza, não dá. Talvez você esteja oferecendo um produto um pouco diferenciado. E quando eu falo um produto que não tem interesse do seu público, o seu público não tem, na verdade, até condições de comprar. A gente não está falando de fazer um produto de menor qualidade, tá? Você pode manter a qualidade do produto e deixar ele mais acessível. Por exemplo, como a gente falou, ao invés de usar Callebaut nos granulados, faz o seu próprio granulado, pega uma barra de chocolate e faz. Ao invés de vender um brigadeiro de 20 gramas, vende um de 16 gramas, que já vai ser mais barato. Então você consegue otimizar melhor o preço do seu produto com outras coisas que não necessariamente diminuam a qualidade dele. Ó, vou rechear o Oreo. Posso rechear por enquanto? Tá. O pessoal tá dizendo que tá com saudade das lives, perguntando se tá tudo bem, Joyce. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá. Quem acompanha a Joyce sabe que quarta-feira passada a gente tava em Recife, não pôde fazer a live. Mas graças a Deus tá tudo bem, a gente tá aqui de volta. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, estamos aqui de novo. Isso. Aí vamos lá, ó. O que eu tava falando da Nutella. Só para não perder o Ferrero Rocher, uma dica que o pessoal perguntou: poderia, ao invés de comprar o Ferrero Rocher, fazer algum, por exemplo, brigadeiro castanha, amendoim, para tentar remeter? Eu acho que ia perder a sensação de bombom, porque ia ser um brigadeiro dentro de outro brigadeiro, né? Então eu acho que o que é pra mim, tá? O que denomina isso aqui de bombom é ter exatamente outra textura, outro ingrediente ali dentro que não é um brigadeiro. Mas fazer o brigadeiro de Ferrero Rocher poderia você. Mas fazer um brigadeiro de Ferrero Rocher você pode fazer, tá? E aí você vai tentar, como você falou, tentar trazer ingredientes que vão remeter o Ferrero Rocher. Então, de novo, a gente falou sobre isso na live da última live, né? Por sobre exemplo, cappuccino. Deixa eu dar um exemplo. Eu não sei se sairia o mesmo custo-benefício, tá? Se valeria o custo. Mas teve alguém aí que falou da Shells da Callebaut. Ela vende da Callebaut, ela é um pouquinho cara, cada Shells sai, depende se você comprar a caixa que tem uma quantidade menor, sai a R$1, né, amor? R$1,60. Não, R$1 e pouco. E se você comprar a caixa maior, sai a mais ou menos 60 centavos.
mas vende da BWB as forminhas para você fazer essas trufas, tá? Então você pode fazer essas casquinhas de chocolate com a forminha, aí você pode rechear com a Nutella, colocar uma como é o nome da oleaginosa que tem no coisa que eu tô falando desde hoje? Amêndoas, uma avelã. Aí você pode fazer a capinha de chocolate, recheia com Nutella, coloca uma avelãzinha dentro, fecha e aí sim você passa o brigadeiro e chama de um bombom de brigadeiro, tá? Porque as texturas que tem ali dentro são completamente diferentes. Ficou claro? Acho que ficou, né, moço? Ficou claro. Pronto, ó. A Nutella no Oreo. Eu abro meu Oreo, eu não tiro o recheio quando eu vou rechear o Oreo, tá? E eu venho com um saco de confeitar e coloco essa Nutella bem certinha aqui. Mas aqui eu não vou pegar um saco de confeitar, vou colocar com a colher. Ó, mas dá pra colocar certinho com a colher também. E aí, ó, coloquei a minha Nutella desse jeito aqui. Eu levo para o meu congelador, tá? Se quiser fechar logo, fecha logo, porque aí, quando ela congela, não gruda tão bem. Fechei aqui, vou fazer todos os meus biscoitinhos dessa forma. Depois eu vou levar para congelar. Só depois que tiver completamente congelada, eu tiro e eu passo no meu brigadeiro ou eu banho no meu chocolate. Porque se eu for fazer isso aqui, ó, fica muito fácil do meu biscoito ele ficar saindo do lugar. Essa minha Nutella, ela não tá dura, então pode ser quando eu for bolear, aí vai ficar aquele bombom todo melecado de Nutella. Quando eu for passar no meu chocolate, vai se separar. Então a gente congela só pra gente conseguir ter uma trabalhabilidade mais fácil, tá? Joyce, quando você vendia seus brigadeiros, seus preços eram um só para todos ou variavam os preços? Eu ia lamber essa colher de Nutella e eu lembrei que eu tô de dieta, mas eu queria muito. Variava meus preços, tá? Porque eu separava os meus brigadeiros por linhas, porque eu tinha brigadeiro que eu vendia tanto a R$1,50 quanto brigadeiro que eu vendia a R$4. Então, os brigadeiros mais tradicionais saíam a R$1,50, brigadeiros belgas saíam a R$4, brigadeiros prêmios saíam entre R$3,50 a R$4, dependendo. Então eu tinha brigadeiro gourmet, né? Então eu tinha linhas separadas para valer a pena o cliente também comprar aquele brigadeiro de mim. Porque assim, se eu vendesse, por exemplo, um brigadeiro tradicional sob encomenda a R$4, não seria tão viável, né? A gente recebia encomendas tanto de 100, 200 brigadeiros, como encomendas de 1.000, 2.000 brigadeiros quando era uma festa maior, um casamento, uns 15 anos. Então, a gente fazia essa precificação separada, até pra gente sentir que a gente estava oferecendo um produto que tinha um valor justo para o nosso cliente. E por ter esse valor justo, a gente nem sequer dava desconto, tá? Então, é importante a gente ter isso. Não tem, pra mim, fica sem sentido a gente vender um brigadeiro que a gente fez com chocolate em pó e um brigadeiro que a gente botou na bolinha colorida e um brigadeiro de pistache pelo mesmo preço. Então, eu prefiro fazer diferente. O que eu não gosto é que tem cardápio que é assim: brigadeiro tradicional, R$1. Brigadeiro de churros, R$1,20. Brigadeiro de milho com Nutella, R$1,50. Brigadeiro de pistache, R$3. Brigadeiro de sei o quê, R$4. Isso aí eu não gosto. Eu gosto de pegar aqueles que tem um valor mais semelhante, faço uma média, porque aí vai um pelo outro, ou dependendo de qual é essa diferenciação, eu pego o valor mais alto, fecho aquele grupo. Não sei se ficou claro. Inclusive, gente, esses grupos, né, esses tipos de brigadeiro que a gente classificava no cardápio também foi a base para o curso Arquitetando Brigadeiros. Então, no curso Arquitetando Brigadeiros, cada módulo do curso é um grupo dessa faixa de preço e tipo de brigadeiro. Então, brigadeiros clássicos, tradicionais, é um grupo e é um módulo do curso. Brigadeiros gourmet, que são vendidos mais em casamento, em festas, tem lá esse grupo. Brigadeiro belga, outro grupo. Brigadeiro frutado, né, com abacaxi, com limão, com maracujá, também outro grupo, tá? Brigadeiro prêmios também vai ter outro grupo. Então, cada grupo lá no Arquitetando Brigadeiros eram os grupos que a gente costumava vender de brigadeiros também. Então assim, ó, faz um preço médio, ou pega o mais caro, ou pega o que sai mais e facilita a vida do seu cliente. Isso. Ó, aqui eu tenho o Kinder Bueno, tá? O Kinder Bueno a gente pode fazer tanto como o Kit Kat, ó, que fica um charutinho. Eu adoro esse formato aqui que fica. Então ficaria bem parecido, só ficaria um pouquinho maior. Como também você pode partir em dois, ou então parte
chocolate em um, né? Vai depender muito pelo preço que você quer vender. Você pode vender das duas formas, o maior, os menorzinhos. Feito eu falei do Oreo, você pode fazer um charutinho com ele inteiro e você pode fazer vários pequenininhos e vender a porção, por exemplo. Fica bem a seu critério. O importante, se eu quebrei o meu chocolate, poxa, Mozi, derrete ele pra mim, por favor. Endureceu. O importante, se eu quebrei o meu chocolate e ele é feito de biscoitinho dentro, ele também vai tender a murchar, porque o meu brigadeiro vai entrar em contato com ele e vai transferir umidade e vai fazer com que ele murche. Então eu também preciso blindar esses chocolates aqui que eu quebro, tá? Isso é o que vai trazer diferença, vai deixar esse chocolate crocante por mais tempo. Então vou esperar só a Nuno trazer o meu chocolate. E aí esse Kinder Bueno White, ele lembra muito dentro o creme de avelã branco mesmo, tá? Então por isso que eu fiz aqui, ó, com a minha pasta da Boníssimo, um brigadeiro de creme de avelã branco, tá? Pra remeter também esse sabor. Joyce, poderia fazer com um chocolate ao leite? Poderia, ia ficar gostoso também. Mas eu preferi fazer dessa forma aqui. Façam as duas opções se vocês puderem. E aí vocês veem o que vocês gostam mais. Obviamente, se eu utilizei minha pasta Boníssimo aqui, eu agrego mais valor. Mas ao mesmo tempo, o preço do meu brigadeiro, ele sobe um bocadinho, tá? Porque a pasta, se eu não me engano, ela tem 300 gramas. E eu comprei ela numa média de R$50. Então, assim, dependendo de quanto você coloque de pasta, ia te render aí 3 receitas de brigadeiro, mais ou menos. 3 a 4 receitas. Vou pesar aqui já meu brigadeiro, pra adiantar. Se derreter só o meinho, tá bom, tá, Mozi? Ah, é pouco, é? É pouquinho, só vou usar o meinho. Ó, vou pesar aqui o meu brigadeiro. No de Ferreiro Rocher eu coloquei 30 gramas de brigadeiro, tá? E aí eu fiz esse brigadeirão, esse bombonzão em forma de bola. Mas se vocês quiserem fazer mais achatado ou em outro formato, vocês podem fazer também, tá? Pega essa parte aqui que eu botei, o garfo e pegou fogo. Essa parte aqui, né? Esse aqui eu não vou jogar no meu chocolate e blindar ele por completo, tá? Eu vou só blindar essa partezinha aqui, ó, que eu quebrei. Tá vendo? E aí já vai estar blindado, já vai se manter crocante por mais tempo. Qual a marca da panela que você usa, Joyce, para fazer esses brigadeiros? Eu uso ou panela de alumínio sem antiaderente, tá? Que a maioria é da Nigro. Eram as que eu usava na minha produção. Eu uso a do Jamie Oliver, que é uma antiaderente. Eu uso aquelas da Polishop também. São as 3 panelas que eu mais uso. Outra que é muito boa também é a Solar da Tramontina, tá? Que é aquela de inox padrãozão da Tramontina. Você já usou confeito de açúcar? Seria tipo as bolinhas coloridas, se for já. São... Inclusive é o meu brigadeiro preferido, é o com bolinha colorida. Mas se for aquele tipo palitinho, tipo um vermicelli todo de açúcar, eu não gosto. Porque realmente rouba muito o sabor do brigadeiro, tá? Fica um negócio bem... Como é que eu posso dizer? Fica muito açucarado, derrete muito na boca, né? Rouba demais. Rouba o sabor do brigadeiro. Fica aquele negócio bem açucarado. Só aquele sabor muito doce do açúcar e rouba o brigadeiro da gente. Diminui muito a qualidade do brigadeiro. Vocês sempre tem que pensar no confeito como um elemento adicional de sabor no brigadeiro de vocês. Se a gente bota um confeito bom, a gente potencializa o sabor do nosso brigadeiro. Se a gente colocar um confeito ruim, a gente minimiza o sabor do nosso brigadeiro, tá? Pessoal aqui que fez o brigadeiro cappuccino disse que estava uma delícia. Então quem não fez está lá no IGTV, tá, gente? Brigadeiro cappuccino. Outra coisa, Joyce, já pegando a ideia do confeito, a Vanúcia também perguntou. Então, se você tem um ticket menor, né, dos seus clientes, então quais confeitos você indica? Ó, eu acho que você pode fazer os seus chocolates, tá? Ou então, você pode usar
Moça, eu não sei se tem ali a bolinha colorida que é sabor chocolate. Vê se tem. Ela é marronzinha, no caso. Eu não sei se tem. Vai ver se tem, por favor. Deixa eu ver se não acha ali. Mas é uma bolinha, é como se fosse a colorida, só que ela é sabor chocolate e ela é marronzinha, tá? Eu gosto de usar ela pra quem tem um ticket menor, pra quem precisa vender um brigadeiro, um bombom por um preço mais acessível. Como ela é sabor chocolate, não é aquele doce que rouba tanto o sabor do brigadeiro não, tá? Eu gosto muito de usar ela. Eu acho que o pacotinho é no máximo R$10. 500 gramas é 12 nesses pacotes. 500. Esse 1000 cores também, né? É esse. Não. Não é esse não. Ó, tem esse que o Nuno tá mostrando, da 1000 cores. Que ele é como se fosse um split, só que ele é mais grosseiro. E a base dele é açúcar, não é chocolate. Particularmente não é dos meus preferidos, porque o sabor de açúcar dele é muito forte e rouba um pouquinho o sabor do brigadeiro e deixa muito doce. Eu prefiro as bolinhas da 1000 cores, que é feito essa que o Nuno falou, só que vai ser marronzinha e sabor chocolate. Bolinha colorida também é uma opção. Se você quiser fazer de ninho, por exemplo, você pode fazer de ninho e passar no leite em pó. Você pode fazer de chocolate e passar no cacau. Você pode fazer farinha láctea e passar na farinha láctea. Então, assim, tem muitos ingredientes que eles funcionam bem como ingredientes pra gente bolear os nossos brigadeiros, os nossos bombons, o que for, tá? Esse, pronto. Esse aqui de Kinder Bueno, eu acho que eu trituraria o chocolate bem pequenininho, ou então algum biscoito de chocolate para tentar remeter a isso aqui, ó. Mostra de perto, moço, como é o Kinder Bueno. Essa farofinha que ele tem. Então acho que eu trituraria um biscoitinho para remeter a essa farofinha, tá? Era pra ter feito isso, né? Mas eu não tenho biscoito de chocolate aqui em casa. E por último, e não menos importante, um dos meus favoritos é o de Rafaelo. Que aí, o Rafaelo, vocês têm duas opções. Vocês poderiam tanto passar no brigadeiro do Boníssimo, tá? Porque o chocolatinho que ele tem dentro, ele remete um pouquinho a esse sabor. Ou então no brigadeiro de coco, como eu fiz aqui. Eu vou passar no brigadeiro de coco. Então assim, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que todos esses bombons eu poderia simplesmente ter passado no brigadeiro ao leite, ou no brigadeiro tradicional, que é o que a gente mais vê por aí, ou no brigadeiro de ninho, e deixar tudo com a mesma característica. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que o brigadeiro, ele traz tantas possibilidades pra gente, ele tem uma versatilidade tão grande, uma diversidade. Então, por que a gente vai sempre se manter meio que estagnado do que a gente vê aí no mercado, tá? Dá pra gente botar a cachola pra... Beijinho, Joyce, o que você acha? Então, esse aqui é um brigadeiro de coco, tá? Que pra mim é a mesma coisa de beijinho, só que tem gente que só considera beijinho o que tem o cravo e tem pra gente tanto faz, né? Pra mim tanto faz. Agora, nesse caso aqui, eu fiz com o coco, com esse aqui, ó. Com o coco raladinho já, e o que não é adocicado, tá? Porque eu gosto de fazer brigadeiro de coco, por exemplo, com coco natural. Nesse caso aqui eu não faria, porque não me remeteria tanto ao Rafaelo, tá? Eu acho que esse aqui remete mais, é exatamente o coco que tem por fora do Rafaelo, né? E aí não poderia ser diferente.
Para bolear, eu vou passar no meu corpo. Bom, você quer morder aqui ou quer pegar uma faca para mostrar a diferença da quantidade de brigadeiro? Eu tô de dieta também, vou criar coragem para depois. Até pra na faca dá pra ver melhor. Uma faca grande ou pequena? Eu acho que a gente podia escolher um e morder um pedaço. Eu tô aguando aqui. Uma faca grande, Joyce? Pode ser, qualquer uma. Deixa eu diminuir a massa. Cadê? Carol tá dizendo, manda pra mim que eu não tô de dieta não. Eu vou passar esses liquiders no split mesmo, que é o que eu tenho no momento. Mas eu nem gosto muito de pegar um brigadeiro branco e passar no granulado preto. Acho que não fica tão bonitinho, não. Vamos lá. Primeiro vamos tirar um print, Joyce, com essa... Calma, deixa eu ver aqui, moça. Ainda falta ainda? Não, só esses. Ficou muito preto, né? Tem um vermicelli branco aqui. Vou botar esse outro no vermicelli. Tá tudo muito preto. Esse vermicelli, ó, vocês também podem comprar a granel, né? Esse foi a granel, né, Joyce? Foi. Eu acho que não é em todas as lojas que vocês conseguem comprar a granel, não, tá? Em Recife eu compro no Padeirão, aqui no shopping, em Brasília, no shopping do Confeiteiro, tem algumas lojas que vendem. Agora tem a Santo Antônio, né, que é em São Paulo, mas que ela vende no site, ela vende vários a granel. Tirar esse preto, ficou tudo muito preto. Deixa eu só limpar a bagunça aqui. E aí, vocês preferem qual? Oreo, Ferrero Rocher, Rafaelo ou Kinder Bueno? Pra mim tá difícil, eu não fiz viu? brigadeiro de ninho, tá? Mas o de Oreo, recheado com Nutella e brigadeiro de ninho é muito bom também. Mas tá difícil aí, viu? Eu acho que era um a cada meia hora aí. Vamos. Vamos. Deixa eu tirar os comentários só pra tirar o print, tá? Calma. Vou tirar o print, então não esqueçam de marcar o arroba, né, da Arquitetando Doces. Façam também a hashtag Confeiteira Memorável, né? Quarta-feira, 8 e 7 tem mais. Então fiquem aí que a gente vai cortar pra vocês verem como fica por dentro, tá? Eu acho que eu ficaria com de... Ultimamente eu tô viciado em Rafaelo, então eu não sei qual ficaria, mas... Kinder e Rafaelo eu acho que estariam entre os preferidos. Rapaz, eu acho que todos, né? Porque quando eu penso no de Oreo... O que eu falei pra vocês do mini Oreo, tá? Eu não fiz o bombonzinho deles todo, mas o que eu tava falando é que vocês podem vender a porção. O bombom, consequentemente, ele é maior, né? Então, é o espaço que o bombom ocupa. Uns 6 bombonzinhos no potinho assim seria o suficiente. Aí você coloca o seu adesivinho, você coloca a sua faixinha, incrementa o potinho. Você pode comprar outro tipo de potinho e vender tanto a unidade quanto a porção do mini Oreo, também desses menorzinhos, tá? Vamos cortar, né? Morder mesmo. Corta ainda pra cá. Vai amassar todinho. Quer que eu corte? Mas o problema é que vai amassar, ó. Aí não vai dar pra ver a espessura do brigadeiro. Faça esse sacrifício. Toma esse, tem mais brigadeiro, e eu mordo que tem menos brigadeiro. Ah, porque quer mostrar a espessura, né? É. Vou lavar a mão enquanto tu mostra. Essa espessura é um pouco maior, foi o que eu mordi. Tá vendo? A espessura do brigadeiro é um pouco maiorzinha, tá?
é o de 40 gramas. E esse aqui, é o que o Joyce mordeu, que ele já é mais fininho, né? É o que eu falei. Você consegue baratear o produto sem necessariamente a qualidade. Esse que vai ter menos brigadeiro vai ser mais barato. Exatamente o que eu ia falar. Você consegue vender ele bem mais barato do que o outro quando você precificar. Porque ele vai consumir menos granulado, nesse caso foi da Calibur. Aí ele vai consumir menos e também vai consumir menos brigadeiro. E é o mesmo produto. E se quiser baratear mais ainda, você faz sem o chocolate banhado. Só que aí você vai ter que fazer uma quantidade maior se você quiser manter a crocância. Apesar de que na geladeira você consegue fazer com que ele dure 5 dias, tá? Obviamente, dependendo do seu brigadeiro, ele vai durar muito mais, ele vai durar muito menos. Os meus brigadeiros, eles duram pelo menos 10 dias. Super cremoso, sem açucarar. Eles chegam a durar 25 dias, tá? Mas a partir do 10º, ele já muda de 100% para 90%. Então, eu costumo dizer que ele dura 10 dias 100%, tá? Mas assim, 90, 80, 70 ainda fica melhor do que muitos brigadeiros que a gente vê por aí. Então, tudo isso vocês precisam levar em consideração. Todos esses outros que são com chocolate, a validade seria de 10 dias, tá? O de Oreo só vai mudar essa questão por causa da crocância. E assim, quando a gente fala de validade, doce com brigadeiro e condensado, eu acho que é isso que pesa muito para brigadeiro ser tão utilizado aqui no Brasil, é que ele não é perecível, ele passa muito tempo sem estragar. O que a gente bota como validade é quando ele perde a qualidade, porque a gente quer que o cliente sempre coma nossos doces com excelente qualidade, né? Então quando ele diminui a textura, começa a açucarar, começa a não ter aquele sabor característico que ele estava no início, então a gente começa a dizer que aí ele já perdeu a validade. Mas se você for esperar ele estragar, mofar, teve um brigadeiro que a gente testou, passou mais de 25 dias para começar a fazer mofo, né? Mas claro que nesse tempo ele vai perdendo a excelência que a gente busca quando entrega para o cliente. Gente, e aí assim, ó, vocês podem ver que o meu bombom, ele não tem aquele exagero de brigadeiro, pelo que eu falei a vocês. Eu acho que o brigadeiro ele tem que complementar e não tem que roubar os outros sabores. Mas tem bombons por aí que tem mais que o dobro de brigadeiro do que eu coloquei por aqui. Então fica bem opcional como vocês querem fazer, tá? Como eu gosto que o meu cliente ele tenha uma experiência de todos os sabores, ele consiga sentir todas as texturas, eu prefiro fazer dessa forma aqui, tá? Eu vou pegar ali e mostrar pra vocês como é que fica cada um dentro, tá, gente? Então esse de Ferrero Rocher. Eu tô arrasada. Vamos lá, um por um pra vocês sofrerem. Esse aqui é o de Kinder Bueno, tá? É o de Raffaello. Fica bem característico. E esse aqui, ó, é o de Ferrero Rocher. Tá vendo como eles ficam bem característicos, assim, bem E tem o bonito. charutinho de Kit Kat. Sim, e ainda tem um charuto de Kit Kat. Deixa eu afastar aqui. Charutinho de Kit Kat aqui, ó. Maldade, hein? Então assim, da junção de... Vai comer, querido. Bom, não aguentei não. Não era pra dizer não. Então, da junção de brigadeiro com diversos chocolates ou biscoitos, a gente ganha aí uma infinidade de possibilidades de bombons. Então, coloquem a cachola para pensar, pensem em sabores diferentes, pensem em coisas que vocês podem trazer de uma maneira igual, mas diferente para o mercado de vocês, tá? Então, acho que é isso, né, Mozi, por hoje. Por hoje é só. Um beijo para vocês. Quarta-feira a gente tem outro encontro marcado aqui no Instagram, às 8 e 7 da noite, mas por enquanto a gente vai se encontrando pelos stories, tá? Beijo, beijo, beijo e até quarta. Quem quer dar dica de live, vai lá nos stories. Já a gente vai, nos próximos dias, pedir indicação. Fiquem à vontade também para sugerir, que a live é para vocês, tá? Isso, então já me manda um direct, tá? Que aí quando eu ver, eu já vou anotando. Tudo que vocês pedem pra fazer, a gente anota aqui pra ir realizando o que vocês querem de fato, tá? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até mais. Beijo.